Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar um pouco aqui sobre as turbinas, né, de ação e reação e qual é a diferença, né, entre elas, né? Então, vamos começar aqui com um princípio, né, que é a lei da ação e reação, né, que é a terceira lei de Newton, que afirma que toda força de ação exercida em um corpo, né, surge de uma forma de reação da mesma intensidade, mesma direção e um sentido oposto, né? Então, o vapor, né, quando passa pela turbina, ele vai fazer uma força aqui na nossa roda móvel, né? Então, no eixo da turbina e fazer ela rodar. Só que existe dois tipos, né, de trabalhos aqui que a gente pode encontrar na nossa turbina, né? Dois tipos diferentes, né, de turbina. Então, uma turbina de impulso, né, uma turbina de ação ou uma turbina de reação. Então, no caso aqui da turbina de ação, né, a gente pode imaginar que é um pedal de uma bicicleta, como se fosse o eixo, né, da turbina, e a gente jogando um jato de água aqui batendo no pedal da bicicleta e fazendo esse pedal rodar, né? Isso aqui então seria um princípio de ação. O princípio de reação, né, seria o quê? Eu amarrar, né, essa mangueira, né, no pedal da bicicleta e ligar, né, a água. Então a força, né, da água é quem saindo da mangueira é quem vai empurrar o eixo da turbina. Então a água batendo aqui, né, como se fosse uma turbina hidráulica ou como se fosse um pedal da bicicleta, né, seria uma turbina de ação e se essa mangueira estivesse amarrada no pedal, né, ou na turbina, a gente ligando a força da água, essa turbina estaria girando, então seria uma turbina de reação. Então nesse caso aqui, ó, o que que acontece? A gente tem aqui em verde a roda fixa, né, da nossa turbina, então diafragma fixo, né? E aqui em rosa, aqui, né, em salmão, a roda móvel, né, que seria o eixo da turbina. Então, para exemplificar melhor, né, tem essas imagens, né? Então, essa parte aqui, né, que é o eixo da turbina, então isso aqui tudo, ó, é a parte que roda na nossa turbina, né, o eixo dela, e aqui a gente tem as nossas pás da turbina. O vapor entra aqui, né, nesse sentido, vai se expandindo, né, ganhando volume e saindo aqui no final da turbina. Esses aqui seriam os diafragmas. Essa parte aqui não roda, ela vai presa na carcaça. Então seria aqui, né? Então aqui a gente tem o nosso eixo, né, da turbina. E aqui, né, é instalado o diafragma, né? E aqui a gente tem aqui os labirintos, ó, que são as vedações, né, entre a parte móvel e fixa da turbina. Então, todas essas peças aqui, ó, que ficam entre, né, os estágios da nossa turbina, que são os estágios, né? Então essa parte ela não vai rodar, né? Essa ela é fixa que vai rodar todo esse conjunto aqui, ó. Então o vapor, né, vem aqui, né, e entra aqui, vai passar aqui por essa primeira roda, né? Então ele passa aqui pela roda fixa, roda móvel, depois passa pela roda fixa, passa pela roda fixa, roda móvel e assim por diante, né, até sair aqui no nesse estágio da turbina, né? Então indo lá para a nossa caldeira e retornando aqui na turbina de média pressão e assim por diante. Então essa parte aqui, né, roda fixa não roda, e esse eixo aqui vai rodar, né? Normalmente é 3.600 RPM. Então, né, nosso vapor, né, na turbina de impulso, na turbina de ação, vai passar pela roda fixa, que é essa em verde, né? E quando ela passa pela roda fixa, o que acontece com a pressão do vapor, né? A pressão do vapor vai ter uma queda. Então, vou perder pressão nesse estágio da turbina, mas eu ganho velocidade do vapor. Então, quando eu ganho essa velocidade, ó, eu ganho aqui no meu estágio, né, fixo da turbina. Quando o meu vapor chega aqui na roda móvel, né, que ele vai empurrar o meu eixo da turbina aqui, né, para rodar ela, eu perco velocidade do vapor e a minha pressão do vapor é constante. Então eu não tenho expansão, né, do vapor, eu não tenho perda de pressão na roda móvel da minha turbina de ação. Tem apenas aqui na roda fixa, né, da minha turbina de ação. Então, na roda fixa eu tenho perda de pressão, ganho de velocidade. Na roda móvel, tenho perca de velocidade e pressão constante. Na minha turbina de reação já é um pouco diferente. Na minha roda, né, fixa da turbina, né, aqui em verde, né, eu tenho
um ganho de velocidade, né? Um ganho menor de velocidade do meu vapor e uma perca de pressão um pouco menor. Então, a minha queda de pressão na roda fixa da minha turbina, ela é menor em comparação à minha turbina de ação. Então, na minha turbina de reação aqui, né? Eu tenho uma queda de pressão, um ganho de velocidade um pouco menor, né? Mas eu tenho uma perda, né, também de pressão na minha roda móvel, né, da turbina. Então, aqui essa roda móvel, eu tenho essa perda de pressão aqui também, né? Então, eu tenho uma expansão do vapor na minha roda móvel. Então, essa expansão do vapor é que vai fazer esse efeito, né, da mangueira aqui empurrando o meu pedal da bicicleta, saindo a água aqui, né, e através da reação, né, da saída da minha água aqui, do meu vapor, eu tenho essa força, né, que vai fazer o meu eixo da turbina rodar. Já aqui não, tem a minha água batendo aqui, né, no pedal, né, o meu vapor, né, então eu não tenho nenhuma expansão de vapor na minha roda móvel, então o que vai fazer rodar esse, né, movimento do vapor ou da água batendo aqui nessa minha turbina. Aqui não, aqui eu tenho uma expansão do vapor na minha roda móvel que vai fazer o meu eixo aqui rodar, né? Então por isso que eu tenho essa perda de pressão na minha turbina de reação e não tenho essa perda de pressão na minha turbina de ação. Então aqui, né, como eu já citei, né, eu tenho a minha turbina de impulso com zero reação e a Siemens, né, então um fabricante bem famoso utiliza aqui a turbina de reação com uma reação de 50%. Então aqui a gente consegue ver, né, a pá estacionária que não roda, a pá móvel, a minha turbina de impulso e na minha turbina de reação, né, eu tenho minha pá estacionária e a pá móvel, né, a gente pode ver aqui a diferença, a minha pressão somente aqui na minha pá estacionária e não tenho queda de pressão mais na minha pá móvel e na minha turbina de reação, né? 50% eu tenho uma queda de pressão menor na minha pá estacionária e na pá móvel, né, da turbina, eu tenho mais uma queda de pressão, tenho mais uma expansão do vapor aqui, uma perca de velocidade de vapor. E assim por diante. Então, cada estágio da turbina, né, vou ter uma queda de pressão, e depois mais uma queda de pressão, né? Segue, vai caindo a pressão até chegar lá nos últimos estágios da turbina, que a pressão já é bem menor, né? E o meu gráfico aqui de velocidade segue o mesmo princípio, ele vai ganhar velocidade, perder velocidade e assim por diante, né? Até chegar no final da minha turbina. E aqui, né, segue também o mesmo princípio, só que eu não tenho expansão na minha roda móvel da turbina, mas depois vai chegar na minha roda fixa, vou ter mais uma queda de pressão, depois roda móvel continua, roda fixa mais uma queda de pressão, roda móvel continua, e assim por diante. E quais são as diferenças que eu tenho aqui entre minha turbina de impulso e minha turbina de reação, né? Então, a turbina de ação tem uma queda da entalpia, né? Então queda da pressão apenas na roda estacionária, então reação 0%, né? Conforme eu falei. Então, mesma pressão nas pás móveis, né? Sendo impulso axial no rotor, então a gente não tem impulso, né, axial no rotor na minha turbina de ação, perda, né, de fluxo maiores, né, por estágio, então a velocidade do vapor duas vezes a velocidade da roda, né? Então, para se obter o máximo de eficiência do estágio, a queda, né, da entalpia por estágio, né, menor número de estágios necessários da turbina. As turbinas são mais curtas, né, a turbina de ação. Redução mais rápida da temperatura do vapor por estágio, né? Então, cada queda que eu tenho nos estágios, né, eu tenho uma queda de temperatura. Sem vedação necessária nas pontas, né, das pás móveis, né? Então, eu tenho essa minha pá móvel aqui, né? Então, eu não preciso ter uma vedação, né, um labirinto aqui nessa periferia. E para minimizar, né, o fluxo de vazamento nas pontas, né, das pás estacionárias, é empregado um projeto tipo roda disco rotor, né, projeto de câmara de roda para ter uma área de vedação menor. E já na turbina de reação, né, no caso aqui da Siemens, né, então tem uma queda de entalpia, queda de pressão dentro das pás estacionárias e dentro, né, das pás rotativas, 50%, né, de queda de pressão. Por isso que a gente chama reação 50%. Reação, né,
Diferencial através das pás móveis, né? Então, o impulso axial deve ser compensado, balanceado por pistão na direção oposta ao fluxo. Menores perdas, né, de fluxo por estágio, velocidade do vapor, né, igual à velocidade da roda, para se obter a máxima eficiência no estágio. Menor queda de entalpia por estágio, né, são necessários mais estágios, né, então a turbina fica mais comprida numa turbina de reação. Vedações necessárias na ponta das pás móveis, né, por proteções. Então, rotor, né, do tambor grosso e rígido, né? Então, bom comportamento durante o funcionamento e bom amortecimento de vibrações. Então, acho que deu para entender bem, né, qual é a diferença aqui entre a minha turbina de ação e reação. Mas qualquer dúvida, né, que tem, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima aula.